Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no terceiro programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes, nossas convidadas vão falar sobre juventude e sexualidade. Para este debate, convidamos a professora e coordenadora do PROED Sex, o Programa de Educação Sexual do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia, Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes. A técnica da área de prevenção do Programa Estadual de DST-AIDS de São Paulo, Gabriela Calazans. E a coordenadora do ensino médio do Colégio 2 de Julho, em Salvador, na Bahia, Lúcia Angélica de Fontinelli. E eu conto também com um convidado muito especial. Você, participe do Salto para o Futuro. Sexualidade. Por que essa palavra foi e continua sendo um desafio para pais e educadores? Hoje fala-se mais abertamente sobre sexualidade, mas o tema ainda é acompanhado de algumas polêmicas e inquietações. Entre os jovens não é diferente. Veja a reportagem. Eu não transo com qualquer mina. Eu pego assim, transo com as minhas namoradas, com minhas ficantes, assim. Não é que tem muito jovem que vai lá, faz competição de quem transa mais, de quem beija mais, só que não sabe o risco que está correndo, entendeu? Todo mundo transa por transar, só eu acho que tem que ter segurança, eu acho que tu tem que te proteger, porque acima de tudo hoje tem muita doença por aí, tem que se cuidar, né? O mundo hoje está muito desigual em parte dessa sexualidade com os homens e as mulheres, né? Os meninos podem ficar com quantas pessoas quiserem, as meninas não, né? Seria isso, o machismo. Só que eu acho que tinha que ter direitos iguais para todos. Falta de diálogo com os pais, acho que a gente tem medo de conversar com os pais, entendeu? Não sabe qual vai ser a reação deles, se eles vão ficar furiosos ou não. Uma juventude que aposta no ficar, deixando para trás os relacionamentos mais sérios e que acha a virgindade coisa do passado. Sinal de modernidade? Até pode ser, mas a pesquisa Juventudes e Sexualidade, realizada no Brasil pela Unesco, mostra que quando o assunto é sexo, o jovem brasileiro também sabe ser conservador. Dos mais de 16 mil jovens entrevistados, 25% disseram que não gostariam de conviver com homossexuais na mesma sala de aula. Acho que a homossexualidade tem nada a ver você ser homossexual, é uma opinião minha, entendeu? Só respeito a situação do cara, mas não rola essa parada. Tem que se ver como é a pessoa, né? Não a opção sexual dela. Mas acho que a partir de eu não aprovar, acho que não significa que eu tenha que ter um preconceito em relação a isso. Tem que respeitar. Mas nem só de polêmicas é feita a discussão sobre sexualidade. Falar desse tema com jovens é acompanhar de perto uma época de descobertas. E é também perceber como sexo e sexualidade se confundem nas cabeças de quem está começando a lidar com essas questões. A sexualidade é o modo da pessoa expressar os desejos dela. É a vida, é essencial. Bom, a sexualidade não é só a questão do sexo, é tudo que envolve, né? É o corpo da mulher quando entra, assim, a mulher vai descobrindo, tanto da mulher quanto do homem, da adolescência, a questão das doenças, de prevenção, é geral, né? Tudo. A maioria dos nossos entrevistados afirma que esse tudo é diferente para moças e rapazes. As meninas têm mais dúvidas que os garotos, porque eles, assim, não pensam muito modo de prevenção de nada disso. Eles querem pegar toda essa coisa, contar pra todo mundo. Agora as meninas não, tem aquele lance mais de resguardo, elas têm medo de como vai ser a primeira vez, se vai doer, o que vai acontecer. Dos jovens, dos meninos, o que mais se comenta, mais se fala certamente é a primeira vez. A primeira vez é a questão de que tem que ser rápido, tem que ser logo. Na hora de falar sobre sexo, os rapazes ainda parecem ter mais liberdade que as moças. Eu costumo falar pra eles me orientarem melhor, entendeu? O que eu devo fazer, o que eu devo usar. O homem tem bem mais liberdade pra chegar e conversar com o pai ou com a mãe, entendeu? É bem mais natural ele fazer sexo, é bem diferente. A mulher é mais recatada, não pode falar. Diferenças à parte, eles têm em comum algumas preocupações. A valorização das mulheres, né? Que elas estão ficando muito liberais e estão perdendo, na minha opinião, o valor que elas tinham. Hoje em dia ele não se preocupa o que é bom pra ele se preocupa o que as pessoas vão pensar. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no Salto para o Futuro de hoje e começar pela professora Tereza, a partir da nossa temática de hoje, juventude e sexualidade. O que a gente precisa refletir sobre essa relação a partir desse vídeo que acabamos de assistir? Pois é. Alô, pessoal.
Realmente é um prazer estar aqui participando dessas discussões a respeito de juventude e sexualidade, no intuito principalmente de ampliar o conceito de sexualidade. Nós vimos a partir dos depoimentos de jovens que trata-se de um tema muito associado à vivência do sexo, e as polêmicas são enormes, mas a sexualidade é inerente à vida, ela se manifesta desde quando nós nascemos, ela é uma dimensão da personalidade do sujeito, e é assim que deve ser encarada, principalmente associada a prazer, a afeto, a amor. Há questões polêmicas, sim, em torno do sexo principalmente, mas isso fica lá mais adiante da vida. A Gabriela, também a mesma questão para você. Eu acho que o vídeo traz uma questão importante, né, para a gente refletir, para a gente pensar junto com os professores e educadores, que é a transformação cultural que tem ocorrido, especialmente no comportamento das meninas, né? Acho que a gente teve um avanço importante nos últimos tempos, né, no comportamento das jovens do sexo feminino, que fazem com que uma abertura grande da vida, da sexualidade tenha ocorrido para esse público, e a gente, infelizmente, acho que não teve o mesmo avanço em relação ao comportamento dos jovens do sexo masculino, né? A imagem ainda fica muito presa aos estereótipos, a uma questão mais tradicional de valores, né? Então, acho que a gente precisaria, de alguma forma, ajudar nos programas de educação sexual a pensar como é que a gente, de alguma forma, pode construir aí um panorama mais equitativo de gênero para essa moçada. Tá certo. Professora Lúcia, mesma questão, juventude e sexualidade, como discutir essa relação a partir desse vídeo que mostramos. O que nós percebemos é que, apesar de tantas informações, coloco bem claro assim, a juventude realmente ainda continua com a mesma percepção. Sexo e não sexualidade. Ele pensa no sexo genitalizado, mas não pensa nessa sexualidade que é afeto, amor. É corpo, sim, mas um corpo que vem ligado a todo um comportamento emocional, afetivo e numa interação, numa inter-relação. E é nessa perspectiva que realmente a educação sexual tem que caminhar. É nessa caminhada, nessa abordagem de educação sexual em termos de afeto, carinho, percepção do outro, interação com o outro, que nós temos que caminhar. Se nós iniciarmos isto desde muito cedo, desde a infância, essa caminhada, nessa fase deles, que é toda despertar desse sexo, essa eclosão que nós estamos percebendo aí, vai ser mais fácil para ele lidar com isso, porque na realidade ele já compreendeu a dimensão, essa dimensão que é dele. Eu sou muito mais do que uma genitália, mas eu sou alguém que penso, que amo, quero ser amado, que vive em relação com o outro. Então, isso é bem importante que nós pensemos. E a gente vai discutir mais ao longo desse programa de hoje, né, professora Lúcia? Porque a gente agora tem a participação do James, do Tocantins. Oi, James. Bárbara, sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Em primeiro lugar, quero mandar um grande abraço a todos os cursistas da Regional de Araguaína, Tocantins. Entendemos que é dever da escola desenvolver projetos voltados para a orientação sexual. Porém, pergunto aos especialistas: as escolas estão perdendo a batalha frente à concorrência desleal dos meios multimídias? Que ações podem ser desenvolvidas no ensino médio entre jovens para que possamos reverter esse quadro nessa sociedade capitalista em que o ser humano é colocado em segundo plano? Boa noite e até amanhã. Até amanhã, James. Obrigada pela participação de hoje, ok? Professora Tereza, por que a mídia é vista também, eu queria só botar mais uma pitadinha, como um rival e não como um aliado da escola, até mesmo para discutir essas questões? Olha, eu acredito que uma das principais condições é que a mídia é atraente. Então, o convite que eu faço às educadoras e aos educadores é que promovam ações educativas que atraiam os jovens, que atraiam desde cedo as crianças. Se nós nos capacitarmos para desenvolver ações educativas na escola
que sejam próximas e significativas daquele público a quem se destinam as ações educativas, com certeza nós vamos ter bons resultados. Agora, um entrave a esse questionamento da sexualidade na juventude é que nós caminhamos numa direção, na escola, o mundo caminha muito mais veloz. E a juventude cursa com um aspecto fantástico que é a fantasia. Então, muitas vezes, nós deparamos com questões do tipo, está havendo um programa de educação sexual, viu, professor James? Porque, particularmente, eu defendo o termo educação e não só orientação como processo pedagógico, porque educação é mais abrangente. E o educador, a educadora, programa ações, mas ela perpassa toda a sua história no processo de interação em sala de aula com crianças e jovens. Inclusive, mostrando-se frágil também diante de tantos aspectos que chamam mais para um outro lado, que a gente pode até imaginar ou julgar como não sendo educativo. Então, é caminhar o mais próximo possível da juventude, fazendo aquilo que é significativo para os jovens que solicitam a atividade. A educadora, o educador, estarem abertos a crescer e aprender junto com os jovens na hora de desenvolver as ações educativas. Tá certo. A Maria José do Maranhão já aguarda. Oi, Maria José. Olá. O Brasil é um país jovem e a juventude e a sexualidade são funções importantes e devem ser planejadas pelo governo, família e a escola. Observa-se pelas notícias da mídia um certo abandono dos programas educativos. Será que a violência e a prostituição não estão relacionadas com a falta de atenção das autoridades? A pergunta é do professor Pedro Henrique, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Maria José. Amanhã eu espero por você e todo o pessoal de Bacabal do Maranhão, vocês participam sempre. Obrigada. A professora Gabriela. Então, acho que a gente precisaria pensar, certamente o governo tem como atuar e apoiar os programas de educação sexual e acho que a gente, de alguma forma, já tem um avanço nas políticas públicas, quando a gente já percebe que, tanto na área de saúde como na área de educação, há programas governamentais que buscam incentivar a atuação da educação sexual nas escolas, né? Os parâmetros curriculares dão uma normatização nesse sentido. Mas acho que o que a gente precisaria de verdade construir, né, e isso não está dado, isso tem que ser construído em cada uma das realidades, como a Tereza estava comentando, é a possibilidade de uma efetiva interlocução no território, né, entre os jovens e os professores, porque, afinal de contas, a juventude é um momento absolutamente privilegiado de construção da autonomia e da emancipação desses jovens, né? Então, nesse sentido, tanto a mídia como o governo, num sentido mais amplo, tem uma distância razoavelmente grande da realidade local de cada uma das escolas. A gente, quando está pensando tanto em políticas públicas como na ação da mídia, a gente está pensando numa ação homogeneizadora desses jovens, né? Certamente não vai dialogar direto com os jovens do Maranhão, da mesma forma como precisa dialogar com os jovens de Porto Alegre. Mas você acha que essa ação educativa precisa ignorar essa mídia? Porque esse jovem do Maranhão assiste, de uma maneira geral, a mesma programação que o jovem do Sul. Você acha que vale a pena ignorar ou ela pode se tornar um instrumento de discussão na escola? O importante seria a gente se apropriar do que está ocorrendo na mídia, né, para trazer essa discussão para dentro da escola, né, e de alguma forma ajudar a que os jovens possam construir uma reflexão crítica, né, em relação ao que está sendo divulgado, a qual é a visão que a mídia de alguma forma está trazendo para eles, mas que não necessariamente é realidade no seu lugar, né. Então, acho que é ajudar a refletir, utilizar a mídia como um instrumento, certamente. Ok. Adilene de Goiás. Olá, Adilene. Sou Adilene, estou falando do Teleposto de Aciara, Goiás. Sou aluna do 1º ano, Colégio Raimundo Rocha Ribeiro. Uma das situações mais graves da nossa sociedade
é a gravidez precoce. A pergunta é: o que os especialistas têm a nos dizer, o que podemos fazer para que os nossos jovens de hoje se valorizem? Boa noite, obrigada. Obrigada, Adilene, por essa participação. Bom ouvir você. Você também é uma convidada nova nossa aqui da participação do Ao Vivo. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto, ok? Professora Lúcia, e aí só para acrescentar um dado a essa questão da Adilene, essa última pesquisa da Unesco, Sexualidade e Juventudes, apontou que 1 em cada 10 estudantes engravida antes dos 15 anos. A Adilene pergunta dessa valorização feminina. A senhora acha que há uma desvalorização da mulher também? O jovem se sente desvalorizado e aí, portanto, não toma as devidas prevenções, precauções? Há uma série de consequências em tudo isso, deste momento que o jovem vive. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a escola é o espaço democrático onde pode responder de uma maneira mais efetiva às necessidades dos jovens. Se nós estamos trabalhando com o jovem, nós temos que, sobretudo, perceber qual a necessidade deste jovem. E em cima dessa necessidade dele, nós vamos levá-lo a pensar, a refletir sobre essa necessidade dele. Se ele não sente que é uma necessidade, ele não vai chegar nunca a uma ação, a agir. Então, a questão da gravidez é uma questão de que nós levemos este jovem a refletir sobre as situações, sobre os problemas que poderão advir sobre isto, sobre toda os enfrentamentos que ele terá daí por diante, para que ele realmente possa decidir, esse é o meu momento ou não é o meu momento. Por que a senhora acha que os professores têm uma certa dificuldade em debater esse tema com os jovens? Porque essa mesma pesquisa apontou que com os professores entrevistados, a maioria não se sentia seguro para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque, na realidade, nós não fomos também orientados para trabalhar no sentido de vivenciar, de olhar esse aspecto da sexualidade como uma coisa que é inerente à vida dele, como uma coisa que faz parte da vida dele. Mas nós, tudo em termos de sexualidade, foi muito encoberto, foi tudo muito omitido pra gente. Então eu só poderei falar de uma coisa que, pra mim, é uma coisa bonita, é uma coisa prazerosa, é uma coisa que faz parte de mim. Eu não posso falar de alguma coisa que para mim está longe, que talvez não faça nem parte do meu repertório. Então eu gostaria de dizer para essa adolescente que é muito importante que você realmente perceba. É uma professora, né, também, né? É uma professora também. Está estudando. Então que vocês percebam qual o seu momento. Não significa que seja você engravida por desvalorização de alguém. Porque se alguém lhe desvaloriza, você que tem que buscar a refletir na sua maneira de ser, na sua forma de viver, quais os problemas que você está vivenciando naquele problema, naquela situação, como você vai poder, dali para frente, lidar com todo aquilo que vem, para que você realmente possa decidir. Eu sei que as professoras Tereza e Gabriela querem comentar, mas a gente tem uma pergunta com a Mônica, eu já passo, de repente a gente faz uma ligação entre essas perguntas. Vamos lá, Mônica. A pergunta é da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, em Goiás, e ela diz que os assuntos referentes à sexualidade dos jovens têm duas linhas de pensamento. De um lado, a família e a igreja, que veem o sexo como proibição, principalmente para com as meninas. E de outro lado, que tem a liberdade que a sociedade prega, onde tudo pode. O papel da escola é o de mediar esses pensamentos, mas como se esse assunto ainda gera constrangimento entre os próprios professores. Pronto, complementou a questão anterior, que é a suposta dificuldade, constatada dificuldade do professor em discutir esse assunto. Professora Tereza. Exatamente, eu estava aqui, né, querendo intervir, exatamente por essa dificuldade em lidar com as divergências, né, de, vamos dizer, correntes, tendências para discutir sexualidade, que nós acreditamos no Programa de Educação Sexual da UFBA que o primeiro passo seria sensibilizar e capacitar o educador.
E essa sensibilização e capacitação passa por uma reflexão da sua própria vivência da sexualidade, sem com isso dizer que nós devamos disseminar a nossa intimidade. Não é isso. E é um passo muito importante numa capacitação de educadores, preservar a intimidade, mas se sentir à vontade para discutir sexualidade. Existe esse receio? Existe. O receio por parte de quem? Você é modelo. Quando eu digo assim, o educador deve trabalhar com educação sexual, porque não é só uma programação de ações que ele vai dar informações. Então, essa questão da gravidez na adolescência, ela sempre existiu. Se alguém tiver avós vivos aí, há de saber que no início do século passado, as jovens engravidavam com 15, 16 anos, isso não era problema, porque estava associada a responsabilidade e as condições de darem continuidade e constituírem uma família. 15 anos hoje é precoce, porque ainda o estudo está em andamento, não é possível se manter e não é possível, com tantas diferenças, né, de influências, ter uma estabilidade para maternar e paternar. Por isso a gravidez é um problema, por isso e também por questões ligadas ao orgânico, que faz com que tenhamos crianças nascidas não muito formadas ainda quando a mãe é jovem. Mas esse é um problema bem mais amplo. Eu queria pegar só uma coisinha em relação às duas questões, é que, olha só, a família tinha de ser a educadora em potencial de todos os aspectos da vida da pessoa. Só que as questões ligadas à sexualidade não fizeram parte da história de formação dessas pessoas que hoje são a família. Então a gente tem de ousar começar de alguma forma. E isso é função da educadora, do educador, desde a creche, por exemplo, para chegar na adolescência. E esse jovem, essa jovem, já tem uma história de ter ampliado a noção do que seja sexualidade e fazer por si só uma construção do processo de tomada de decisões. Porque não é o professor ou a professora informar das consequências de uma prática sexual, do que é adequado ou não é adequado, porque isso é uma construção muito individual, fruto da história familiar que tem, de influências de entidades outras e como a religião que a pessoa professa, né? E os jovens outros que são modelo para si, principalmente aqueles veiculados nos meios de comunicação. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Uma peça de teatro encenada por integrantes de uma ONG de Salvador discute vários temas ligados à questão da sexualidade. São sentimentos relacionados à paternidade, estereótipos sobre o comportamento da mulher, desejos e ideais da juventude, representados por um grupo de jovens atores. Veja a reportagem. A peça Silêncio e Sentidos, encenada por um grupo de jovens atores vinculados ao CRIA, o Centro de Referência Integral de Adolescentes, aborda vários temas ligados à questão da sexualidade. E o preconceito em relação às mulheres é um deles. Mulher não vale nada. Até pobre tem. Quando escuto isso, sou ferida na alma. Meu corpo é mutilado. Nós, mulheres, temos uma parcela de responsabilidade nisso. Pois somos nós que parimos e criamos os homens e ensinamos a mandar na gente. Reflexões dos jovens sobre a paternidade também fazem parte da peça. Desejo, mas não me sinto preparado para ter um filho, porque não me sinto pai, não me sinto capaz de responder por uma vida que não seja minha. Meus sentimentos são tão confusos e eu ainda estou me descobrindo como um homem, para depois me encontrar como pai. A peça também é uma reflexão sobre os estereótipos relacionados ao que é ser homem em nossa sociedade. Eu nasci e fui criado do mesmo jeito, mas quero ser diferente, quero ser do meu jeito. Poder dar carinho à mulher que eu amo, dizer a ela, eu te amo. Dar carinho aos meus filhos, sem nenhuma desconfiança e nem cometer os mesmos erros que meu pai e meu avô cometeram. Por meio das personagens, eles se revelam jovens amantes. Estou apaixonado. Estou gostando. Quero fazer coisas que proporcionem a minha felicidade e a felicidade da mulher amada. Almoçar, jantar, dar flores, lembrar datas importantes, fazer coisas que ela gosta. Sei que ela pense que estou faltando com honestidade, e isso não é fácil. E falam de seus sonhos e desejos. Mas eu também quero acordar com a cesta de café da manhã. Receber flores, ser convidado para jantar fora. E ser cortejado. Ser surpreendido no meio do dia com a declaração de amor. Encontrar braços abertos que dividam comigo o peso de ser homem. Eu quero uma serenata de amor. Em plena noite de luar. Eu quero ser feliz sempre. Após a apresentação, um dos atores conversou com a nossa equipe.
Para Gilson, a arte tem o papel de mobilizar os jovens para a discussão sobre os temas ligados à sexualidade. A gente acredita que a arte tem um grande poder, né, que é o poder de sensibilizar. A gente confia muito nas palestras, mas a gente levando a peça, né, principalmente para jovem, levando a mensagem através da peça de teatro, né, que eles assimilem mais e que eles participem com a gente da discussão e a partir daí a gente sensibilizá-los para a mobilização. Onde é que você mora? Eu moro lá no alto da colina. Gabriela, gostaria que você comentasse o vídeo, essa experiência do CRIA, e falasse também um pouco do papel da arte nessa desconstrução de estereótipos, principalmente para a juventude que se interessa tanto, né, por essas diferentes manifestações aí da cultura. Né? Eu acho que tem um aspecto bastante interessante nessa proposta de trabalho articulada com a arte, que é a gente pensar que a sexualidade, ela normalmente é vivida ou discutida como se fosse algo do âmbito só da vida privada, né? E, na verdade, a sexualidade é algo que está absolutamente conectada com todas as experiências da nossa vida, né? Então, quando os meninos falam do receber flores, do poder ligar para alguém e receber uma ligação no meio do dia, isso é o nosso dia a dia, né? E a gente precisa pensar a questão da educação sexual, a questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, absolutamente nessa esfera da vida cotidiana, no que acontece no dia a dia. Então, nesse sentido, a arte ela traz um potencial muito rico, né, de ajudar a gente a pensar sobre a vida da gente de uma forma mais tranquila e desarmada, né? Menos com essa imagem de tem um certo e tem um errado. Como é que eu tenho que fazer para acertar, né? Eu acho que nesse sentido é legal a gente poder valorizar mesmo as formas de educação que acontecem de forma mais tranquila, né? Porque isso acontece o dia todo na escola, né? Só que nem sempre a gente está avaliando o que eu estou transmitindo, né, de educação, naquele momento em que eu estou discutindo com um aluno, em que eu estou repreendendo o comportamento de um ou de outro aluno, né? Então acho que é isso. Tá certo. A Márcia de Goiás já aguarda a gente há um tempo. Oi, Márcia. Boa noite. Quem fala é a professora Márcia, sou orientadora de aprendizagem, falo do Teleposto de Goiânia. As transformações psicossociais na adolescência contribuem com a necessidade de atrair o sexo oposto. Isso acaba gerando um clima competitivo, geralmente entre as garotas, que na maioria das vezes provocam transtornos na escola. Em que circunstâncias e como nós, educadores, podemos interferir nesses conflitos, uma vez que estes fazem parte do processo educativo? Márcia, muito obrigada por essa participação. Eu conto com você amanhã. Obrigada mesmo. A professora Lúcia. Existem muitas atividades que nós poderemos colocar na escola para que esses conflitos sejam transformados de uma maneira bem tranquila, que sejam trabalhados de uma maneira bem tranquila. Não é dando ordem, não é dando conselho, não é dando carão, que nós vamos resolver a situação. Mas a situação tem que ser resolvida com trabalhos que possibilitem esses jovens, no próprio grupo, no próprio trabalho deles, na própria relação, que essas coisas sejam transformadas de uma maneira onde eles possam tirar de tudo isso coisas que venham possibilitar um crescimento maior. Isso costuma acontecer na sua escola, professora? Com certeza. Como é que a senhora age numa situação como essa? Com certeza. Geralmente, nós temos orientadores educacionais na escola, onde tem trabalhos específicos, que nós chamamos sessões de grupos. E esses orientadores trabalham com essa situação, não dizendo que a situação trabalhada é específica por conta daquela situação que está ocorrendo, mas através de trabalhos de relacionamento, de interação de grupo, de
valorização do outro, da possibilidade que o outro tem de ajudá-los a crescer. Então, nós trabalhando e sempre tem um resultado assim, bem tranquilo. Essa competição realmente é uma coisa muito... que ocorre muito, é uma no coisa mundo adulto, não é só na adolescência, é uma coisa muito normal e que a gente tem que aprender a lidar, porque na realidade é um momento em que o jovem está se encontrando, ele está se identificando, ele está fazendo toda a espécie de, vamos dizer assim, aparecer para que essa identidade dele seja cada vez mais ressaltada. Olá, Mairlene. Olá, sou Mairlene, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia, Tocantins. O questionamento do professor Pereira. Diante de uma sociedade que confunde liberdade com libertinagem, quando se trata da educação do seu jovem, é perfeitamente compreensível a cultura violenta que temos. Pergunto, mas como a escola, que é tida como entidade responsável pela maldade do ser, pode estar atuando na implementação de valores que resgatarão os limites sociais já perdidos pela juventude? Boa noite e obrigada. Mairlene, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada ao professor Pereira também, que fez a sua pergunta, o meu xará, obrigada pela participação de vocês. Professora Tereza, fique à vontade até para fazer o comentário sobre a pergunta anterior, que foi da Márcia de Goiás. Olha só, eu acho que as próprias questões que têm chegado mostram que nós estamos vivendo um momento diferenciado. Há educadores com mais consciência e coragem de implementar, né, discussões nesse sentido. Isso é muito positivo, Brasil afora, né, gente? Mas o que nós vimos no vídeo anterior é um exemplo fantástico de como pode, quer dizer, a reportagem CRIA, sobre né? o CRIA, que é um centro de referência integral do adolescente lá em Salvador, né? Um beijo para Maria Eugênia e Léo, que desenvolve nos jovens, ou estimula os jovens a montarem a discussão e eles próprios encontrarem as soluções para os seus problemas. Então, quando diz assim, a confusão de liberdade e libertinagem, quem trabalha aproximadamente com o jovem vai ver que muitas vezes é dele que saem as melhores definições. O processo de conscientização é lento, mas ele é construído no grupo. E o educador a educadora, principalmente, né? Nós somos mulheres, em maioria, no Brasil, que deve ousar começar um projeto acreditando que não será a dona da verdade e a escola vai ser aquele espaço. Teve uma palavrinha aí que me incomodou um pouco, que vai moldar o comportamento. Olha, acho que não, sabe? Nós mesmos vamos moldando os nossos comportamentos. A escola, assim como a família e a sociedade, dá condições para que possam ser processados no sujeito o jeito dele ser. Então, se você propicia as condições no ambiente escolar, que é o nosso foco aqui do dia de hoje, as respostas vão vir de forma muito mais tranquila de que se fosse o corpo docente, se fossem as educadoras a quererem dar as normas a serem seguidas. Não funciona muito bem. Nós não somos os donos exclusivos da verdade. Os adultos devem, por ter experiência, mediar o processo de construção das experiências das pessoas, que são, no caso específico, os jovens, e no que diz respeito à sexualidade. Tá certo. A Mônica tem outras perguntas. A pergunta da Cisene Narciso, da TV Escola de Anápolis, Goiás. Ela diz: ser jovem é não ser mais criança e ainda não ser adulto. Como definir a fase de vida em que se encontra o jovem? Obrigada, Ciseni, que mandou a pergunta. Obrigada também pelo recadinho que você mandou para mim no final do e-mail. Tá bom? Eu sei que você participa sempre, ali com a Mônica, por e-mail ou no ao vivo. Obrigada, Ciseni. A Gabriela. Eu acho que essa pergunta é bastante importante, Ciseni, né? O nome? Porque a gente normalmente avalia a questão da juventude, né, nesse ponto aí da indeterminação, né? Ela nem é uma coisa nem é outra, né? E acaba de alguma forma conferindo aos adultos o potencial de dizer o que é e o que pode, né? É uma experiência bastante recorrente e frequente, né, dos jovens, de que eles são
não são mais crianças quando eles recebem a demanda dos pais para fazer algo que os pais ou os professores querem que eles façam, consideram que eles já estão prontos para fazer, né? Mas nem sempre há um espaço de negociação com esse jovem de o que ele acredita que ele já tem condições de fazer, o que é possível para ele dar conta ou não, né? Então acho que para mim, a melhor definição de juventude é a gente pensar mesmo como um momento importante de construção da autonomia e da independência, né? Que essa é a imagem que a gente tem dos adultos, né? Então, esse é um momento de construção disso, né? E para dar conta dessa construção, o nosso papel como educador, né, é o de tentar apoiar e dar suporte nessa construção da autonomia, né? Nesse sentido, a gente precisa de alguma forma se colocar como um interlocutor aberto, né, para ajudar o jovem a perceber o que é que ele já está com condições de fazer, o que é que ele já se sente podendo fazer, e não de forma que a gente fique só restringindo as possibilidades. A professora Lúcia quer comentar, né? Eu acho assim muito difícil para o jovem, como o Gabi está dizendo aí, essa construção, porque na realidade hoje os jovens não têm mais com quem se identificar. Eles estão assim meio perdidos e de repente eles assim, eu construo minha identidade de que maneira, de que forma? Que antigamente eu tinha alguém com quem eu pudesse me identificar. Hoje eu não tenho mais ninguém, porque ninguém mais hoje é modelo para ninguém. Os ídolos se perderam, eles não têm mais aqueles ídolos que eram construídos, eles não têm. Então, cada vez mais se torna difícil e por isso mesmo nós vemos tantas perguntas, todas de certa forma como se nós tivéssemos essa resposta pronta para dizer pode ser assim, não pode ser assim, deve ser assim ou não deve ser assim. Mas realmente, nesta nossa caminhada, sobretudo com sexualidade, é uma coisa muito da vivência da gente, da percepção de cada um, da forma de cada um construir isso e vivenciar isso. E aí, como não misturar os seus valores e impor os seus valores aos jovens? Os seus valores aos jovens, com certeza. Como não fazer isso, professora? Isso é uma angústia que o professor tem, assim, até que ponto os meus valores vão surgir, vão aparecer nessa discussão e vou acabar impondo aquilo que eu penso na discussão com eles e acabar essa construção deles ser mais aquilo que eu impus do que aquilo que ele realmente construiu. Mas será que tem que ser imposição ou será que não é um espaço de diálogo, né? Eu posso dizer o que eu acredito, né? O que eu acho que é valor, né? E de alguma forma criar na escola, na classe, uma possibilidade de discutir. Desde que isso fique claro, né? Exatamente, né? Que não seja mais imposição, tem que ser algo dialogado. Outro ponto também que eu acredito, porque nós, escola enquanto escolas, estamos pensando em fazer um trabalho como se nós fôssemos os únicos, quando na realidade a família, trazer a família para esse espaço seria muito importante. Tá certo. A Mônica tem mais perguntas. Os cursistas do Núcleo de Tecnologia Educacional de Jataí dizem que, segundo o boletim, o jovem precisa elaborar uma série de perdas denominadas pela psicologia como luto. Eles gostariam que vocês comentassem um pouquinho mais sobre esses principais lutos da adolescência. A professora Tereza foi a professora que construiu, que elaborou o texto que consta do boletim, e essa terminologia, os lutos, também constam do boletim e constam do seu texto. Por favor, professora. Olha, inicialmente, a sensação é de que o corpo não é mais meu quando há uma entrada na adolescência. Porque ele vai se modificando numa velocidade fantástica. E todos que lidam com a juventude, e se lembrar também da própria fase em que não sabiam onde colocar as mãos, né, que não sabia lidar com esse corpo que tem um espaço tão diferente, com sensações tão em constante mudança, isso caracteriza, né, o que diz assim, a perda do corpo infantil. Então, a perda de certos espaços ocupados no ambiente familiar, em que algumas coisas eram permitidas e outras não mais são. E os próprios adultos são responsáveis por agravar até algumas fases dessa crise, porque a gente diz para o jovem, a questão temporal, assim, você já é grande para fazer aquilo, e de repente ele vem com um questionamento que eu já posso sair sozinho para uma distância bem maior do que aquela que fazia,
né, quando acompanhado dos pais, e os pais ou educadores dizem, mas você ainda não é grande o bastante. Então são contradições que os adultos participam, mas que precisam ser vencidas. Não é fácil crescer, como não é fácil mudar. Então a discussão de sexualidade também, que eu estava assim, né, tentando antes, o que é na verdade ser jovem? Nós costumamos ouvir até que eu sou jovem em pensamento, ou eu sou jovem quando eu ainda tenho dúvidas de tomar certas decisões, com idade que vai mais além do que aquela que é definida pela Organização Mundial de Saúde. Então há um norte no mundo que diz, né, norteando a adolescência, como que vai dos 10 aos 19 anos. Começa com as modificações, esse período começa com as modificações características da puberdade. E que nós sabemos que por diversos fatores tem sido mais precoce em algumas pessoas do que em outras. Então, enfim, ser jovem é viver com todos esses conflitos que hão de ser vencidos um dia. A gente espera que sim, claro. E a escola é muito importante em mediar esse processo de evolução da pessoa. Cleonice, do Tocantins, olá. Oi, eu sou Cleonice, do teleposto do Colégio Estadual Ernesto Barro, Colinas, Tocantins. A minha pergunta é que a maioria das escolas públicas trabalham com um público de classe média baixa, que às vezes existe a própria família, algumas famílias, que incentivam o filho à prostituição. E qual o método que a escola pode usar para ajudar o jovem diante dessa temática, dessa problemática? Obrigada, Cleonice, por essa participação. E aí, Gabriela, prostituição, sendo aí adolescente, é proibido, é ilegal no país. Como é que a escola procede numa situação como essa? É o conselho tutelar, é um caminho? Eu acredito que sim. Eu acho que a escola precisa estabelecer na sua região uma rede de proteção aos jovens e às crianças, né? Então, estabelecer relações com os conselhos tutelares, com os serviços de saúde, com as varas da infância e da juventude, de forma que ela tenha espaço para dialogar, né? De preferência, essas redes deveriam ter uma organização mesmo, de forma que os profissionais pudessem estar mutuamente se apoiando, tá? Estabelecendo um diálogo de como é que eu faço para ajudar essa situação, surgiu um caso aqui, como é que eu posso dialogar com isso, né? E pensar que muitas vezes a gente pensa essa imagem da prostituição como sendo uma exploração dos jovens por parte da sua família, né? A gente tem uma imagem, infelizmente, muito ruim do que a gente imagina que os pobres fazem, né? E a gente muitas vezes perde a noção de que a maior parte do país é pobre, portanto, não é tão sem valor assim, né? Mas a gente precisaria pensar o quanto muitas vezes as meninas e os meninos começam a identificar nesse momento da juventude o corpo como um valor de troca, né? E acho que nesse sentido a escola tem um papel importante, que é o de resgatar e poder discutir a questão do valor da própria pessoa, né? Quer dizer assim, como é que a gente pode se colocar e questionar os seus valores diante uns dos outros. Como ser humano, né? Exatamente. Genilde, do Tocantins, olá. Olá. Eu sou Genilde, orientadora de aprendizagem do teleposto Sem Bom Jesus, Gurupi, Tocantins. Devido à preocupação com a gravidez na adolescência, as escolas ultimamente vêm desenvolvendo trabalhos diversos, como projetos, teatros, palestras, para orientar melhor os jovens. No entanto, percebe-se que aumenta o índice de gravidez precoce na própria escola. Esse tipo de trabalho não estariam despertando curiosidades nos mesmos? Boa noite, muito obrigada. Professora Lúcia, essa é uma discussão também que vira e mexe aparece aqui. Os pais também não, alguns pais, a própria pesquisa da Unesco apontou, que não gostariam que a escola discutisse esse assunto, sexualidade, porque se relaciona a sexo. E aí estaria estimulando, na verdade, incentivando os alunos, isso é o que os pais acreditam, a ter uma iniciação sexual precocemente. Como é que a senhora discute e vê essa relação na sua escola? Bem, continuo dizendo que
o trabalho em educação não se inicia já na adolescência. Não se inicia na idade adulta, mas ele inicia desde antes do nascimento. Porque é toda uma preparação. Eu, como mãe, eu vejo o meu filho, como ele vai nascer bonito, saudável. Então, a forma como eu recebo esse filho. Então, sexualidade é todo esse percurso que eu faço durante toda a caminhada. É um trabalho de valorização da vida, de responsabilidade, de percepção de si, de percepção de seus valores, do momento em que ele está vivendo. Então, não será, de maneira nenhuma, um trabalho que seja bem dirigido, bem coordenado, levando o jovem a pensar naquilo que está fazendo, refletindo naquela que vai levar alguém a tomar uma atitude diferenciada daquilo que a educação está se propondo. Então, acredito que não é isso. Talvez o trabalho esteja precisando ser um pouco revisto a linha. Tá certo. Bom, hora de fazer uma pausa e depois do intervalo nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você acompanha o terceiro programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes. E a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Tereza. Quais são os seus destaques sobre o que discutimos hoje aqui? O primeiro destaque é que é muito importante que muitas educadoras já têm se mostrado como dando início a um processo de educação sexual na escola. E outro, as questões polêmicas continuam praticamente as mesmas de muitos e muitos anos. Mas em relação a essas últimas, por exemplo, gravidez na adolescência, a escola caminha num sentido e o aumento da frequência é observado. Nós temos certeza que se não estivéssemos fazendo alguma coisa, estaria a situação muito pior. Então, para as educadoras e educadores aqui presentes, eu queria convidar a continuar naquilo que acredito e no que eu acredito também. É que somos responsáveis por educar para a sexualidade. Vamos descobrir os caminhos, não sendo donos da verdade, mas de encontrar soluções para os grupos específicos. Se a questão é de prostituição, então que aquilo seja aberto para uma comunidade, encontrar o seu próprio caminho que satisfaça principalmente os envolvidos, mas que busque a integridade da pessoa humana, porque a sexualidade é inerente à vida da pessoa humana e é assim que a gente deve encarar e levar para frente. Desarmados, sem medo, mas com competência e coragem. Obrigada, Gabriela, seus destaques. Então, eu queria, na verdade, fazer um convite para reflexão. Acho que várias das perguntas debateram aí o tema da gravidez, né? E eu acho que nessa série que está discutindo juventude em diversos aspectos, né? Seria importante a gente pensar como não está cada vez mais frequente a dificuldade de se pensar a possibilidade de realização de projetos de vida para os jovens, né? E nesse sentido eu acho que muitas vezes a gravidez aparece como um projeto possível, né? Um projeto sobre o qual o menino e a menina podem decidir, né? Eles não podem decidir se eles vão ter lugar no mercado de trabalho, se eles vão conseguir continuar numa escola que eventualmente não está interessante para eles, né? Mas eles podem decidir se relacionar e botar um filho no mundo e achar que este é um caminho, né? Não faço uma defesa disso, mas eu acho que a gente precisaria pensar e entender um pouco melhor o que está acontecendo com os jovens, né? Se efetivamente essa gravidez é tão indesejada e tão sem planejamento, né? Numa pesquisa que a gente está fazendo junto ao Instituto Cidadania, que discute aí o projeto Juventude, a gente tem identificado que em torno de 40% dos jovens que já são pais, né, avaliavam que eles planejaram a gravidez. Então, a gente precisa pensar isso de uma forma mais complexa do que a gente tem pensado até agora. Obrigada, professora Lúcia. Eu gostaria de dizer para os meus colegas professores que eles pensassem da seguinte forma, que cada professor é um educador em potencial e que a nós, professores de escolas públicas, escolas particulares, temos a responsabilidade de passar para esse adolescente, essa criança, de que sexualidade não é doença, não é AIDS, não é gravidez,
É também, mas é sobretudo prazer. Sexualidade é algo bonito, que é inerente à vida do indivíduo, que é isso que faz com que ele seja mais feliz, que ele viva em relação com o outro, construa um mundo melhor, sem violência. Isso é sexualidade. A partir do momento que nós tomarmos consciência dessa composição do homem, corpo, mas sobretudo emoção, sentimento, afeto, ele saberá como lidar com todas essas questões que para nós se tornam a cada dia tão polêmicas. Obrigada. Bom, o terceiro programa da série Ensino Médio entre Jovens e Estudantes fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes, professora e coordenadora do PROED-SEX, o Programa de Educação Sexual do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia. Da Gabriela Calazans, técnica da área de prevenção do Programa Estadual de DST-AIDS de São Paulo. E da Lúcia Angélica de Fontinelli, coordenadora do ensino médio do Colégio 2 de Julho, em Salvador, na Bahia. No Salto para o Futuro de Amanhã, vamos falar sobre juventude e culturas de participação. Até lá!